cristã, nessa era moderna, internet, influenciadores e quantidade de pessoas que tem falando de formas diferentes e de jeitos diferentes sobre até mesmo o mesmo tema, a mesma questão, eu desenvolvi um receio muito maior de alguém que tem a capacidade de me influenciar sob um espírito errado que necessariamente uma pessoa que erra em algo específico e isolado. Quando eu digo um espírito errado, não é necessariamente aquela ideia de possessão maligna, uma ação de um espírito maligno, como se alguém pudesse me transferir isso, mas eu digo necessariamente de um estilo de vida. Dentro desse estilo de vida que aquela pessoa compartilha, aquela pessoa me convida, expondo o que ela vive, eu tenho muito mais receio disso. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas normalmente quando a gente convive com as pessoas, a gente desenvolve a capacidade de aceitar coisas que a gente antes não aceitava, rejeitar algumas coisas que antes a gente não rejeitava, e de alguma forma o convívio, a relação com pessoas nos traz uma abertura para novas experiências, até mesmo evidencia algumas coisas dentro de nós que antes a gente sequer sabia que existia ou existia silenciosamente, mas estando com outras pessoas, convivendo com outras pessoas, ouvindo outras pessoas, meio que abre um leque de possibilidades em que a gente pode rejeitar e aceitar coisas, talvez até que instintivamente, naturalmente, através dessa influência. Essa porta aberta para um outro indivíduo adicionar, agregar coisas à nossa vida, tem a capacidade de reformular muitas coisas, reformular coisas que a gente acredita ser normal. É isso. A nossa convivência com outros seres humanos nos traz a capacidade de reformular o nosso senso de normalidade. É óbvio que a gente não se relaciona com outras pessoas, não é influenciado partindo do pressuposto do vazio. Uma mente vazia, um coração vazio que simplesmente é preenchido sem haver uma troca, sem haver um filtro. Óbvio, o fato de que a gente se relacionando com outras pessoas, convivendo e sendo influenciado por outras pessoas, a gente troca o tempo todo. Então significa que até mesmo a influência que a gente recebe, ela passa pelo filtro das nossas vivências, das nossas crenças, das nossas próprias bagagens, aquilo que a gente tem como valor. Isso naturalmente faz com que o ambiente de influência não seja totalmente ruim, porque não é necessariamente a perda de algo, mas é algo sendo agregado, sendo aprendido. Então nem sempre é completamente ruim, completamente abominável. Mas eu, como cristã, aprendi a filtrar os limites da influência, principalmente do mundo da porta aberta que é as redes sociais. Nas redes sociais acontece que esse mecanismo de troca muitas vezes não é necessariamente uma troca, mas é um mecanismo apenas de recepção, tendo em mente que cada rede social, cada perfil dentro dessas redes sociais é como se fosse um palco e não necessariamente possibilita ou viabiliza o mecanismo de conversa, mas é muito voltado para o aprendizado. Dentro disso, muitas dessas características de influência se tornam nocivas, porque elas muitas vezes não são passíveis de questionamento. Muitas vezes se parte do pressuposto de que aquele que fala tem autoridade para falar sobre determinados assuntos, então a gente muitas vezes se comporta como meros receptores de informações. O mais interessante é que esses novos aprendizados em que a gente tem acesso nas redes sociais, sempre nesse tom, de verdadeiro, honesto, verdade absoluta, contraditoriamente, hora ou outra é desmistificado, hora ou outra surge algo ou uma ideia tão verdadeiro quanto aquilo que já foi dito e contradizendo completamente aquilo que já foi dito. Dentro disso, eu entendi que a minha identidade cristã é uma das melhores bagagens para que eu atue com um filtro específico diante da realidade das redes sociais e a influência que ela pode me proporcionar de boa ou de ruim. E dentro dessa realidade, desse ambiente das redes sociais, eu aprendi a valorizar muito o quesito fruto. O fruto do Espírito é o que eu mais utilizo assim como filtro na minha vida comum, na vida normal. Porém, nas redes sociais eu também desenvolvi essa habilidade de filtrar. Normalmente, quando a gente é criança, é muito comum a nossa mãe, para nos tirar dos ambientes, de influência negativo, as nossas mães utilizarem a seguinte frase: você não é todo mundo. Então, utilizando o filtro do fruto, é como se eu me permitisse ouvir do próprio Espírito Santo dizendo: você não é todo mundo.
mundo. Isso não necessariamente nos coloca em um lugar de superioridade para com as outras pessoas, dentro das suas crenças, dentro das suas vivências e da forma com que encaram e entendem a vida, mas nos coloca muito mais no lugar de dependentes de Deus. A gente tem uma crença sobre um estilo de vida com base na realidade de Cristo e a gente depende do Espírito Santo para nos guiar a viver, não só a falar sobre isso, mas a ter práticas de vivências segundo a nossa fé. Então, esse lugar de não é todo mundo, vindo do próprio Espírito Santo através do fruto do Espírito, né? Frutificar do Espírito, assim como a palavra diz que pelo fruto conheceremos a árvore. Frutificando isso é um território saudável para fazer a manutenção da nossa caminhada genuína naquilo que a gente acredita. Não necessariamente é um lugar de isolamento, superioridade para com os meros pecadores, mas o entendimento de que nós somos tão pecadores que se não for o Espírito nos guiando, influente na nossa vida ao nos guiar, a gente não consegue manter e ver a manutenção de uma vida cristã. Preciso confessar isso. Muitas vezes essa minha fala era inspirada por um senso de moralidade muito hipócrita, muito parecido com o dos fariseus. Senso de moralidade, de afastamento, sabe? Como se a minha identidade fosse mais importante do que das outras pessoas, como se o fato de eu ser uma pessoa separada fosse mais importante do que a vida e a vivência de outras pessoas que pensam diferente de mim. Muitas vezes era um mecanismo de defesa para que de alguma forma eu fosse encontrada diferente nas minhas falas, as minhas formas e jeitos de me encaixar, algo que era fácil para mim me encaixar dentro de uma realidade cristã, encobrindo os meus próprios pecados, encobrindo as minhas próprias impurezas, com base, nessa máscara de moralidade. Eu percebo, que esse filtro de influência que vem através do fruto do Espírito, que vem de fato através da voz do Espírito, está completamente desassociado à nossa própria força de ir contra, a nossa própria vontade de ir contra, utilizando da nossa falsa moralidade para conseguir sustentar o fato de que a gente é diferente. Dito muito hoje e percebo muito o quanto é diferente quando o Espírito de fato te faz filtrar os níveis de influência, quando o filtro que você utiliza é a força do seu próprio braço, a falsa moralidade, a tentativa de parecer ser muito diferente, muito santo, parecer muito a parte da realidade, entende? É por isso que o meu maior medo, assim, hoje, olhando o ambiente rede social, o ambiente de influência, como se a gente tivesse uma porta aberta direta para as mentes e para as crenças determinantes de algumas pessoas, que comunicam como sendo verdade absolutas, aquilo que elas vivem, aquilo que elas creem. Eu tenho muito mais medo com um estilo de vida que me é apresentado. Com base nisso, eu desenvolvi algumas técnicas nas redes sociais, como uma pessoa cristã, para que de alguma forma eu não absorva coisas que não agregam a essa minha nova vida, realidade em Cristo. E eu decidi hoje compartilhar alguns dos critérios que eu utilizo para não consumir alguns conteúdos nas redes sociais, na internet. Eu não faço essa ação, esse movimento, descredibilizando completamente a pessoa, indivíduo. Não é algo muito pessoal, mas é um critério que eu desenvolvi para, de fato, filtrar o que eu quero para minha vida e do que eu não quero para minha vida. A primeira red flag que eu queria compartilhar com você, quando eu percebo que alguém para fazer a crítica de alguma coisa, ela utiliza sempre o pressuposto, da preguiça. Uma pessoa que está sempre na indisposição, nesse lugar mesmo de preguiça, de indisposição, como se ela tivesse a capacidade cognitiva tão superior a ponto de desmerecer ações, certos assuntos que para um grupo de pessoas é muito importante. Eu literalmente criei um certo trauma quando alguém vai começar alguma coisa e falar, eu tenho preguiça, aí completa com algum assunto, com alguma característica que é possível enxergar em alguém. Quando alguém te motiva a julgar de forma preguiçosa, desinteressada, algo que alguma pessoa acredita que é muito interessante ou que alguma pessoa defende, isso em mim já causa uma estranheza, porque através de Cristo eu aprendi que o interesse é o nosso ponto de partida para se comunicar com outras pessoas. Comunica Cristo para outras pessoas. Então, mesmo que o assunto não seja o meu natural, não seja o meu habitat natural, eu não preciso
tratar com desinteresse, trazendo descredibilidade através da minha preguiça, a desvalorizar aquilo que é importante para outra pessoa. A segunda red flag é pra mim algo quase que pessoal, algo que talvez você já tenha passado, que é a pessoa de linguagem agressiva. Essa é uma red flag pra mim, tipo assim, disparada. Eu não sei nem porque eu não coloquei ela em primeiro lugar, mas essa é uma red flag completamente alarmante. Quando uma pessoa fala, se comunica de forma muito agressiva, não aparece uma bandeira só vermelha, aparece várias bandeiras vermelhas piscando pra mim. Porque hoje em dia nas redes sociais é muito comum a gente ver as pessoas se expressando de forma agressiva, mas existe uma red flag da red flag, que é quando a pessoa não só tem uma comunicação agressiva, como ela utiliza a Bíblia como um embasamento para sua comunicação agressiva. Nesse contexto, é muito comum pessoas que são mestres conversam a partir de uma ciência, a partir de um entendimento da Bíblia, têm a capacidade de ensinar, de lecionar. É muito comum essas pessoas agirem hoje nas redes sociais com esse tipo de comunicação. Isso é uma red flag para mim, porque eu percebo que de alguma forma se conecta uma experiência particular nas pessoas. Às vezes as pessoas, elas vivem em ambientes completamente hostis e agressivos. E a forma de comunicação que aquela pessoa entendeu no universo dela caído, sabe? Em relações que são de fato caídas, ela entendeu que esse é o normal. E aí, nesse lugar, a gente não apresenta uma novidade comunicativa, novidade de vida para aquela pessoa, mas a gente só reforça com base nos traumas, experiências negativas que talvez ela teve, contextos de vida que talvez ela cresceu. A gente só reforça isso surfando naquilo que já é comum para aquela pessoa, sem apresentar para ela necessariamente uma novidade através daquilo que a gente carrega em Deus. Mas não é só isso não. Eu fujo de uma linguagem agressiva através, de conteúdos que são espalhados, porque eu percebi que essa linguagem agressiva nos faz reproduzir de alguma forma essa mesma linguagem. A gente acaba consumindo tanta verdade naquele discurso, que a gente passa a replicar com outras pessoas o mesmo comportamento. E eu notei que isso afeta diretamente o fruto do Espírito, longanimidade. A gente se torna muito menos longânimos com as pessoas através dessa linguagem agressiva. A gente se torna muito mais impaciente com as pessoas através desse contexto. A terceira red flag é talvez a mais comum, a que torna mais difícil o conteúdo ser consumido por mim, pelo menos. É quando a pessoa tá tão preocupada com quantidade que ela simplesmente despreza o indivíduo. Então, para ela, o que conta de fato é o alcance, o autoalcance. Então, essa pessoa, no meio do caminho, na sua produção, na sua comunicação, ela visa ser o mais chocante possível. Ela polemiza ou entra em diversas polêmicas, porque é uma forma pronta, é uma receita pronta que pode proporcionar um autoalcance. A forma que a pessoa fala é sempre uma manchete, nunca algo que valorize o indivíduo em sua necessidade. Essa também é uma red flag que aí eu considero bastante, antes de deixar que a porta da influência seja aberta para mim, pelo menos. Agora, uma red flag que tem se tornado uma potência promissora atualmente. Essa é uma red flag específica, preste atenção. São indivíduos que te induzem a pensar necessariamente e unicamente no eu. Eu confesso que dentro dessa red flag eu parei de consumir muitos profissionais que tinham um discurso e uma ciência legítima, mesmo que o assunto seja muito legítimo. Ainda assim, se a ideia me faz achar que o eu, a minha pessoa é o centro de todas as coisas, essa é uma red flag que eu coloco no conteúdo, passo a questionar de forma diferente. E eu já deixei de seguir, deixei de acompanhar muitas pessoas que eu considerava muito boas, inclusive, porque dentro desse pensamento as pessoas não só se credibilizam como o centro do mundo, com suas vontades, suas necessidades à frente de qualquer outro ser humano, como também é um discurso que te faz acreditar que você independe de qualquer outra pessoa, você independe de qualquer outro ser humano, você é completamente você e você, e também te faz acreditar que o amor ao próximo, ele é relativo ou tem determinados limites. Então, quando uma pessoa, ela tem uma prática que eu não acho muito legal, esse tipo de pensamento, esse tipo de pessoa, no
nos seus conteúdos, nas suas falas, nos fazem ter o embasamento de acreditar que dentro desse limite do erro do outro, do defeito do outro, eu não preciso passar. Então eu posso ser muito infiel ao outro dentro das suas mazelas, das suas dificuldades. Isso, o nosso amor se encontra muito fingido. A gente não ama como Cristo amou a nós mesmos, mas a gente passa a programar até onde vai o nosso amor. Ama aquela pessoa até o limite dela errar, até o limite dela parecer fazer algo que eu não concordo muito. A gente ama a pessoa até o limite do erro, da falha dela. Não tem absolutamente nada a ver com Cristo, a forma cristã que Cristo nos convida a nos relacionarmos uns com os outros. Eu nem sempre coloquei isso como uma red flag na minha vida. 2 anos atrás, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, eu estava muito machucada e eu me apossei desses discursos como uma ferramenta de viver. Talvez essa ferramenta fosse apenas um escudo de proteção para que aquilo que me feriu não me acontecesse mais. Esse lugar nos traz uma condição tão pobre mesmo de sermos abundantes da graça e do amor de Deus, e dentro dessa crença que estava sendo fortificada na minha vida, o Espírito Santo começou a me confrontar com a palavra diretamente sobre essa ideia de que, de fato, essa não é uma ideia cristã a respeito dos nossos relacionamentos. Essa não é uma ideia que parte do sacrifício de Cristo, que hoje precisa nortear as nossas relações como sendo cristãos. Então, esse pensamento que vem muitas vezes das nossas feridas, dos nossos traumas, as experiências ruins que talvez a gente teve com o outro, nos impedindo de liberar o verdadeiro perdão, nos impedindo de sermos abundantes no amor de Deus, no sentido de vivenciar esse amor nas nossas relações, nos impedindo do mecanismo de reconciliação através da verdade que a gente sabe de que Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. Então é um grande impeditivo. Essa é uma red flag talvez tão profunda que ela se torne um grande impeditivo para o efetivo amor de Deus fluir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Uma outra red flag que eu identifico nas redes sociais, nos conteúdos, na forma de entrega de alguns conteúdos, e que eu percebo assim que tem se tornado muito comum também, é o fato da falta de empatia. Quando alguém fala de determinado assunto de forma tão generalista, tão superficial, tornando coisas que são muito complexas como coisas bobas. Normalmente isso parte da superficialidade mesmo, da falta de interesse que a pessoa, que o professor, que o lecionador, a pessoa que ensina tem de se aprofundar em determinados assuntos para ser o mais completo, para entregar de forma mais justa aquilo que ele fala, a respeito daquilo que ele diz. Quando a pessoa que ensina, ela não se interessa necessariamente em se aprofundar no assunto e tentar perceber todas as polaridades desse assunto, mas utiliza uma única vertente como se todo mundo se encaixasse nessa mesma realidade, se colocando como um mestre de coisas complexas, mas apresentando um discurso muito raso em relação à complexidade daquele discurso, e por isso de alguma forma nos faz acreditar que coisas que são muito profundas são superficiais a ponto de desprezar algumas singularidades que são tão importantes quanto. E para finalizar a minha lista, uma das red flags que talvez parta assim de um trauma, que é a pessoa que comunica com ironia, a pessoa que utiliza a palavra de Deus, a ciência, a pessoa que utiliza diversas coisas para comunicar com outras pessoas, através das redes sociais, da produção de conteúdo, mas essa pessoa não consegue fazer essa comunicação de forma sólida, simplesmente não consegue ser divertida sem um peso da ironia. Essa é uma red flag que talvez eu não tenha nem tanta tolerância assim, porque as outras eu ainda paro assim, penso, tento esperar para ver até onde vai, mas a pessoa que comunica, o conteúdo que é comunicado para mim com ironia, e principalmente eu acho que o alerta de red flag é quando é comunicado a Bíblia de forma muito irônica. Eu simplesmente não consigo tolerar, não consigo ser benevolente, não sei se benevolente é a palavra, eu não consigo esperar pra ver. Quando é comunicado com ironia, eu simplesmente passo, pronto, acabou, não olho
e acabou pra mim toda a credibilidade daquilo que é dito. E ainda existem pessoas que comunicam de forma irônica e elas simplesmente usam: ah, mas Jesus comunicava de forma irônica com os fariseus. Ah, mas Jesus falava de forma irônica com tal e tal pessoa em tal situação. Amado, não. Não. Talvez você tenha que resolver uma questão muito íntima. A sua dificuldade de ser claro, objetivo, lúcido com aquilo que você fala, se escondendo através de um discurso irônico. Você, né, ou a pessoa que produz de forma irônica, é sim um problema, porque muitas vezes o irônico esconde na sua ironia uma forma, uma faca afiada para ferir outras pessoas, fazendo elas se sentir muito inferior à capacidade superior dele de elaborar na ironia a comunicação de certos assuntos. Então, pra mim, é uma red flag, por isso que eu talvez tenha deixado por último, porque os últimos serão os primeiros. Pra mim, essa é uma das red flags, assim, que mais alarma, mais grita pra mim, e eu não consigo nem me prolongar. Se você chegou até aqui, a minha lista é meio que pequena, meio que curta. Eu ainda estou nesse caminho de aprender a identificar red flags de comportamentos, filtrar com base no Espírito. É de fato o mecanismo que eu tenho utilizado para ouvir do Espírito Santo. Você não é todo mundo. E se você chegou até aqui, eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. E não esquece de curtir esse vídeo, de seguir o canal, porque a gente vai conversar muito sobre muitos assuntos. E deixa aqui nos comentários alguma red flag que você identifica, algum filtro que através do Espírito Santo você aprendeu a aplicar. Comenta aqui para eu aprender também com você. Beijo!